qual que é a diferença entre start e begin? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Ou de repente, se nunca tinha parado para pensar, parou para pensar agora e ficou com dúvida? Se sim, esse vídeo é para você. Logo depois da vinheta eu vou te explicar qual que é a diferença entre os dois. Eu lembro até hoje, quando eu estava começando a dar aula de inglês, e a primeira pergunta que me fizeram numa live foi sobre qual que era a diferença entre start e begin. Na hora eu não sabia o que responder, até porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu tive que dar uma improvisada, inventar alguma coisa, pior que era uma live, foi meio difícil, mas enfim, passou. Eu não sei porquê, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Parece que eu sempre usei, de vez em quando tu sabe quando usar start, quando usar begin, né, de acordo com o contexto, assim. Isso eu já expliquei para vocês também o modo como eu aprendi inglês, né, que não foi bem por gramática, assim, foi mais tipo pegando na prática mesmo, né. Então eu acabei nunca estudando isso, eu simplesmente sabia. E daí eu não conseguia explicar para a pessoa, né. Hoje já estou um pouquinho mais experiente em ensinar, então quando alguém me pergunta qual que é a diferença entre start e begin, eu respondo com outra pergunta. Eu pergunto para a pessoa, tá, e qual que é a diferença entre começar e iniciar? Aí normalmente a pessoa não sabe o que responder, né? E se algum estrangeiro vier me perguntar isso em português, né, qual que é a diferença entre começar e iniciar, eu também não saberia muito o que dizer, né? Não saberia o que explicar. Parece que de vez em quando a gente sabe que tem alguns contextos que, na real, os dois são sinônimos, né? A gente poderia muitas vezes trocar o começar por iniciar e não teria nenhum problema, mas parece que em algumas situações, em alguns contextos, um combina mais do que o outro, né? E é exatamente a mesma coisa com start e begin. Na maioria das vezes, você vai poder trocar um pelo outro. Não tem problema nenhum. Mas parece que de vez em quando, em algumas situações, um combina um pouquinho mais do que o outro. Tá, mas Lucas, como que eu vou saber quais são as situações que um combina mais do que o outro, né? Como você tá falando assim. Bem, infelizmente eu não tenho uma fórmula mágica para isso, né? É difícil dizer. Realmente é escutando, é lendo. Então o que eu digo para você é, escute o máximo de inglês que você conseguir, né? Músicas, filmes, conversas, podcasts, sei lá, livros, qualquer coisa ajuda. Quanto mais de inglês você ler, você ouvir, mais você vai se acostumar e você vai perceber que algumas situações se parecem mais com a outra. Realmente não tem como dar uma fórmula mágica, não tem como falar são essas as situações aqui. Fica um pouquinho difícil fazer isso. O meu conselho é que você escuta e leia muito inglês até você se acostumar. Tá, mas talvez tenha uma resposta um pouquinho mais clara, um pouquinho mais prática. E ela seria que eu vou utilizar o begin quando eu estou falando de situações um pouco mais formais e start em situações um pouco mais informais. Eu não sei se essa... Na verdade, eu acho que essa regra ela não se aplica em 100% dos casos. Eu acho que não dá para simplificar o problema a isso. Start é informal e begin é formal. Mas em algumas situações até que parece que isso faz algum sentido. Olha só esses exemplos aqui. The lecture will begin at 9 o'clock. The lecture will begin at 9 o'clock, né? Então, a aula vai começar às 9 horas. A aula ou a palestra, enfim, né? Lecture. Quando a gente fala lecture, é uma palavra, pode ser aula ou palestra, né? Principalmente aula se fosse mais no ambiente universitário, né? Algo mais formal, assim, né? Uma aula, a gente poderia falar também a class, né? Especialmente se eu tô falando mais de uma escola ou algo do tipo. Então, repara só, né? Nesse contexto aí, eu tô falando de uma aula, de uma palestra, parece que é um ambiente mais formal. Parece que ele exige, ou pelo menos combina mais, o begin do que o start. Tá? Então, se eu estou falando aí de uma lecture, parece que é melhor eu usar o begin. The lecture will begin at 9 o'clock. Agora, olha só esse segundo exemplo. We won't start the party until you get here. We won't start the party until you get here. Né? A gente não vai começar a festa até que você chegue, ou até que você chegue aqui. Então aqui a gente está falando de uma festa, né? Parece que, não sei, mas faz mais sentido eu usar start do que begin, né? Então, we won't start the party until you get here. Tá, uma outra explicação seria que a gente pode usar o begin para falar sobre coisas que a gente faz todos os dias, né? O que a gente faz rotineiramente. E o start para uma coisa que a gente está realmente começando agora. Então, olha só esse exemplo. I begin working at 8 a.m. in the hotel. I begin working at 8 a.m. in the hotel. Né? Então, eu começo a trabalhar, eu começo trabalhando
às 8 horas no hotel, né? Às 8 da manhã. Então, como parece ser uma coisa aí que ele está falando da rotina dele, né? Que ele começa todo dia, então parece que faz mais sentido ele dizer I begin working at 8 a.m., né? Eu começo trabalhando às 8 da manhã. Já olha só nesse outro exemplo como faz mais sentido eu usar o start. I started working at the hotel in 2015. I started working at the hotel in 2015. Então ele está falando não está falando de uma rotina, ele está falando de uma coisa que ele começou naquele momento, né? Então que ele começou a trabalhar. Parece que faz mais sentido ele usar então o start. I started working at the hotel in 2015. Então parece que essas daí fazem um pouco mais de sentido, né, do que a outra, assim. Parece que a gente até poderia trocar o start e o begin, né, sem prejuízo de sentido. Mas faz mais sentido, né, combina mais usar o start e o begin nessas formas, né? Se eu tô falando de uma coisa que eu comecei agora ou que eu sempre faço, né? Se eu tô simplesmente começando, mas faz parte da minha rotina. Agora, por último, tem também uma classificação de coisas que a gente só poderia usar o start. Nesse caso, seria a única que eu realmente não vou poder usar o begin. Que seria, por exemplo, quando eu quero usar o start como um significado de ligar alguma coisa, né? Ou acionar alguma coisa. Então, principalmente quando eu estou falando de máquinas. Olha só esse exemplo. I started the computer, but there's no display on the screen. I started the computer, but there's no display on the screen, né? Então, eu usei o start ali para ligar o computador. I started the computer, né? Eu liguei o computador, mas não aparece nada na tela. I started the computer. Segundo exemplo. Can you please start the engines? Can you please start the engines, né? Você pode, por favor, ligar os motores, né? Iniciar os motores ou acionar, enfim. Nesses casos a gente não tem como usar o begin. Seria só start, né? Quando a gente está falando de uma máquina, de um eletrônico, seria mais um significado de ligar, mais do que iniciar, né? Tá, e por último, então, um outro uso que a gente vai usar o start e não poderia usar o begin também. Além das máquinas, seria quando eu quero falar que alguém está abrindo uma loja ou abrindo um novo negócio, né? Olha só esse exemplo. My dad started a new business in town. My dad started a new business in town. Então, o meu pai, ele abriu um novo negócio aí na cidade. Né? Então, quando a gente fala de abrir alguma coisa, uma loja, um restaurante, a gente pode usar o start como sinônimo de abrir. E não daria para usar o begin. E são só esses dois casos aí que eu consigo pensar que a gente não vai poder trocar um pelo outro. Do resto, seria mais assim, né? A gente poderia sempre trocar, mas parece que alguns combinam mais que o outro. Então, o meu conselho para você é que você escute, ouça, você leia o máximo de inglês que você conseguir no seu dia. Porque só assim que tu vai conseguir se acostumar, né, com os casos em que você vai ter que usar o start ou o begin, né, os que eles fazem mais sentido, né, que parece que combina mais. E era isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aí no curtir e seguir as nossas páginas no YouTube e no Instagram. Vejo vocês mais tarde. See you guys later.